Amigos, irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse vídeo, parte 2, quero estar falando sobre o meu chamado, o qual Jesus me deu para pregar o evangelho de salvação do reino. Ele me escolheu como apóstolo para pregar o evangelho, para ganhar almas para o reino de Deus. Eu tenho essa convicção devido às revelações que Deus tem feito para mim. Eu tenho crido que Deus realmente me escolheu para ser apóstolo, pelos livramentos que Ele tem dado para mim. Então, você que ainda não assistiu a parte 1, assista. Do começo ao fim, assista essa parte 2, para que você entenda que quando Deus chama, Ele capacita. Eu já era para estar com um ministério grande, uma igreja aí em vários países, mas eu demorei a amadurecer. Eu demorei a crer 100% no chamado de Deus e me preparar. Hoje eu tenho 30 anos de idade, 14 anos de crente, servindo a Deus. Já passei aí por umas 20, 30 igrejas ou mais para conhecer, mas como membro mesmo e auxiliar, eu passei 5 anos na Assembleia de Deus Belém, 3 anos na Igreja Presbiteriana, 5 anos na Igreja Mundial do Poder de Deus e passei em outros ministérios para dar uma conhecida. E estou aqui para revelar mais algumas coisas que Deus tem revelado para mim. Onde muita gente se pergunta assim, até me pergunta, mas quem te ungiu apóstolo? Quem te chamou para ser apóstolo? Ué, quem me ungiu? Quem me chamou? Quem me escolheu? Eu falo para as pessoas, é claro que foi Jesus. As pessoas me perguntam, mas como tu tem essa certeza? A certeza absoluta que eu tenho, irmãos, é porque tudo que Jesus tem revelado para mim tem base na palavra. Por que Ele revelou para mim apenas pregar o evangelho dele e não julgar outras igrejas? Porque o julgar pertence a Ele. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide por todo mundo e sair metendo pau nas igrejas. Não. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Essa é a missão que eu tenho para fazer a obra de Deus. Tá? Por que Deus revelou para mim que Ele quer que eu pregue na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, no Japão? Por que Ele revelou para mim que nas minhas costas saía asas sobre os meus ombros, aqui nos ombros? Asas. E eu saía voando, evangelizando no mundo inteiro. E no final da missão, quando eu percorri o mundo inteiro, eu achava um alimento, eu começava a comer e tudo amargava. Mas de repente eu achei uma embalagenzinha que tinha um líquido dentro e quando eu engoli aquele líquido, tirou todo o amargo da minha boca, do estômago. E quando eu abri a Bíblia, está escrito em Apocalipse 10, versículo 10. Importa-te que anuncie o evangelho a todas as nações, reis e línguas e povos. Porque Deus estava me chamando para coisas grandes. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Aquele que tem um chamado particular, um chamado individual. Aquele que tem uma missão. Então, eu fui chamado para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre, mas eu fui chamado também para ser profeta e apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem revelado coisas grandes para mim, que eu vou estar revelando para você mais uma vez aqui. Algumas das revelações que me deu a convicção que Deus me chamou para coisas grandes. Porque eu me via em visão, em revelações, em sonho. Várias vezes isso aconteceu comigo. Eu saí na porta da minha casa, olhava para o céu. Eu via bastante luas, bastante sol. E de repente, eu via muitas estrelas e todas elas descia do céu e ficava ali arrodeando, ficava me rodeando. Várias luas, vários sol, elas ficavam girando ao meu redor. Várias estrelas. Eu não conseguia entender. Eu mostrava para as pessoas, gente,
Mãe, pai, olha lá, fulano, meus irmãos, né, as pessoas que estavam ao meu redor. Olha lá uma lua, olha outra lua lá, olha lá o sol, olha lá aquela estrela, você tá vendo? Ninguém conseguia ver, só eu conseguia ver. E ela ficava rodeando a mim. E quando eu abri a Bíblia sobre o livro de Gênesis, a história de José, ele viu 11 estrelas e a lua e o sol que se dobravam diante dele. Os próprios irmãos incrédulos de José creu e entendeu aquela visão. E o próprio pai de José entendeu. Que ali simbolizava a madrastra de José e o pai de José e os 11 irmãos de José. E não é que aconteceu conforme ali estava escrito, conforme a visão? E o que Deus estava dizendo para mim? Se prepare porque eu tenho coisa grande para ti. Sabe, todas essas estrelas que você está vendo aí é a massa de humanidade do povo que vão parar para te ouvir. Sabe quem são essas luas, esse sol que vocês estão vendo? Essas luas são mulheres importantes que irão parar para te ouvir. Sabe, esse sol aí são reis, são pastores, teólogos, são mestres que irão parar para te escutar, que irão ali parar para te ouvir. Então se prepare. Eu entendi essa visão de Deus. Outra vez, visão forte, gente. Sempre Deus tem mostrado essas visões para mim. Enquanto eu estou deitado, fecho os olhos para descansar. Isso não é sonhos, porque tudo tem base na Bíblia. Outra vez, em visão, eu saí na porta de casa. De repente, um vento forte surgiu do nada. E do céu descia vários leões. Uns tinham 2 asas, outros tinham mais de 2 asas. E todos eles desciam e se prostravam diante de mim. Todos eles prestavam reverência a mim. E eu fiquei sem entender aquela visão. Quando eu abri a Bíblia, tem um salmo aí, que no momento eu não tenho decorado salmo, mas você pode procurar que você vai encontrar. Se eu não me engano, acho que é no Salmo 85. Onde diz assim: Vós és deuses, mas todavia morre como homem. Você sabe o que significa a palavra Deus? A palavra deuses significa filhos de Deus. Os anjos, eles são considerados deuses, conforme a mitologia, porque deuses são aqueles que têm um poder sobrenatural. Então os anjos, eles têm um poder sobrenatural. Então eles são filhos de Deus. Os homens de Deus que pregam o evangelho, que receberam um chamado, que são realmente profetas de Deus, apóstolos, eles têm um dom especial dentro deles. No meu caso, eu tenho um dom especial dentro de mim. Por eu ser um filho de Deus, um escolhido, que recebeu um chamado, diante de Deus eu sou considerado um filho de Deus, um Deus, mas eu morro como um homem. Mas onde eu quero chegar? O que eu quero dizer para você, conforme aquela visão que Deus mostrou para mim, aqueles animais de asas que eu vi em visão, eram anjos que desciam do céu e ali paravam para me ouvir. Eram anjos de Deus enviados para me proteger, para me guardar e para assistir a mensagem que estou passando, que eu hei de passar para a humanidade. Vocês estão compreendendo? São os auxiliares deste homem simples, pequeno, que Deus escolheu. Então eu entendi, aqueles animais são anjos que Deus enviou, e Deus está enviando para me guardar, para me proteger e para me auxiliar no meu ministério. Glória a Deus. E vi tantas outras revelações de Deus. Em 2014, abri um ministério, Deus foi prosperando, mas devido à perseguição, falta de sabedoria, eu fechei o ministério, mas agora nesse ano de 2022, resolvi abrir. Mesmo sem ter condições financeiras, começando pelas redes sociais, agora estou iniciando. No canal no YouTube, o nome do canal
a Igreja Chama Divina do Trono de Deus. Se você está assistindo por outra rede social, digite lá no YouTube. Igreja Chama Divina do Trono de Deus, que você vai estar encontrando o nosso canal. Você pode estar assistindo nossos vídeos, ok? E Deus me chamou para ser apóstolo, porque tem muitas coisas que as igrejas por aí não pregam. As igrejas, a maioria, não acreditam no ministério dos apóstolos, no ministério dos profetas nos dias de hoje. E tem muitas coisas que as igrejas deixaram de pregar e tem coisas que as igrejas não pregam. E Deus quer que eu prego. Mas Ele já deixou bem claro para mim. Não julgue as minhas igrejas. Apenas pregue a minha palavra. Glória a Deus. Então você que está nos acompanhando, deixa nos comentários o que você está achando da nossa palestra, desse vídeo, dessa mensagem. Se você ainda não é cristão, ainda não aceitou Jesus na sua vida, aceite. Faça uma aliança com Deus. Se você fez uma aliança com Deus e recebeu um chamado, mas você está duvidando do seu chamado, está deixando as pessoas negativas fazer você duvidar, saiba que Deus, Ele vai cobrar. Então não deis ouvido a profetas velhos, profetas sem visão. Dá ouvido à palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso, que Deus é contigo. Atenda o chamado de Deus. Deus nos escolhe não só para ser salvo, mas para salvar almas. Chama nós para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho e dar esperança para as pessoas. Deus nos escolheu para isso. Então, vamos pregar o Evangelho do Reino, vamos dar bom testemunho, vamos viver essa fé. Glória a Deus. Então eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui. Nesse ministério, Igreja Chama Divina do Trono de Deus, tem uma hierarquia diferente das outras igrejas. Eu estou com uma visão extraordinária para esse ministério, que Deus me chamou para isso. Para, em cada cidade desse país, Brasil, de todos os países do mundo, abrir igrejas desse ministério, Igreja Chama Divina do Trono de Deus. É uma coisa extraordinária, o qual vou estar falando em outros vídeos. Eu quero agradecer nesse momento por você ter parado para nos assistir. Muito obrigado. Então essas são as convicções que Deus me chamou. E eu tive muitos livramentos também. Livramentos de morte. Muitos. Que eu começasse a contar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Tive muitos livramentos de morte. Deus me deu muito livramento. E nesse livro, o qual eu estou escrevendo, vocês não sabem, né? Eu vou falar aqui. Eu estou escrevendo um manual da Igreja Chama Divina do Trono de Deus. E ali vai ter escrito o meu testemunho, a minha história de vida. Os altos e baixos por onde eu passei. Eu quero agradecer a você nesse momento que parou para assistir, do começo ao fim. Parabéns. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue te guardando, nos protegendo. Se você quiser saber mais sobre esse ministério, quiser colaborar pelo crescimento dessa obra, chame aí no WhatsApp, mais 5518 996 58 40 91. Moro aqui na cidade de Luisiânia, no interior do estado de São Paulo, Brasil. Até nossos próximos vídeos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.